quase 100 anos antes das tensões no Rio de Janeiro entre as escolas de samba e o atual prefeito e ex-bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella, a autoridade máxima da República assistiu a uma apresentação carnavalesca que tinha como enredo a corte de Beelzebub. Nos festejos de 1911, o grupo Ameno Reseda exibiu ao presidente Hermes da Fonseca uma alegoria do inferno ilustrada por demônios, chifres, rabos e tridentes. O presidente, segundo os testemunhos, gostou do que viu e julgou a experiência nas profundas do capeta como algo mais tranquilo do que o exercício do poder federal, narram o historiador Luiz Antônio Simas e o jornalista Fábio Fabatuin. Para tudo começar na quinta-feira, o enredo dos enredos. Os governantes do passado podiam se divertir no carnaval, mas desde os primórdios da tradição no Brasil já se revelavam atritos e tentativas de disciplinar a festa. E foram africanos e seus descendentes justamente os principais responsáveis pela originalidade do carnaval brasileiro que mais sofreram com o ímpeto controlador. Desde o século XVIII, escravos produziam no Rio bolas de cera usadas no intrudo, festa europeia dos tempos pré-cristianismo e considerada uma das precursoras do carnaval. Em 100 anos de carnaval no Rio de Janeiro, o sambista e escritor Haroldo Costa conta que os limões de cheiro, como se chamavam os artefatos, eram enchidos com água ou urina e atirados pelos foliões uns nos outros. Autoridades imperiais proibiram a prática e reservaram as penas mais severas para escravos infratores. Em 1857, um delegado determinou que eles deveriam sofrer 100 chibatadas ou passar 8 dias na cadeia se violassem a regra. Mesmo assim, o intrudo sobreviveu e foi se misturando com outras tradições, como as procissões católicas portuguesas, e práticas que chegavam ao Rio vindas principalmente do Nordeste, entre as quais as congadas, os autos de Natal, os afoxés e as lapinhas. O carnaval carioca estava sendo gestado. Depois da abolição da escravatura, em 1888, e da proclamação da República, no ano seguinte, a então capital federal inchava com levas de imigrantes, muitos deles ex-escravos em busca de trabalho. Moradores novos e antigos paravam nos primeiros carnavais do século XX para assistir aos ranchos, primeiros grupos a desfilar com mestre-sala e porta-estandarte. Até então, diz o historiador Luiz Antônio Simas, não havia nada de verdadeiramente original no Carnaval do Rio, um amálgama de manifestações de várias culturas. O pulo do gato ocorreu nos anos 1930 com as primeiras competições entre grupos de sambistas que surgiam em morros e subúrbios de maioria negra. A partir dali adotava-se como trilha sonora principal da festa o samba urbano, nascido no Rio décadas antes. As escolas de samba transformaram a música do carnaval e a geografia do Rio de Janeiro. Segundo Simas, as escolas colocaram os morros e subúrbios no mapa quando o discurso oficial associava ao Rio apenas à orla e ao centro. Ele exemplifica com o caso da Mangueira, morro na zona norte do Rio e sede de uma das escolas de samba mais populares da cidade, a Estação Primeira de Mangueira. A identidade da Mangueira é a escola, é ela quem define a maneira de pertencimento ao morro. O mesmo, afirma o historiador, se aplica aos bairros suburbanos de Oswaldo Cruz, onde nasceu a Escola Portela, de Madureira, berço da Império Serrano, e de Padre Miguel, sede da Mocidade e da Unidos de Padre Miguel. Simas diz que, mais do que grupos artísticos e musicais, as agremiações eram instituições comunitárias, que reforçavam os laços entre os moradores e provinham uma rede de proteção social a pessoas subalternizadas. As escolas de samba não existiam para desfilar, elas desfilavam porque existiam, afirma. O momento não parecia propício ao surgimento das escolas. Na ditadura do Estado Novo, 1937-1946, o governo Getúlio Vargas reavivara o projeto de embranquecimento físico e cultural da população promovido por D. Pedro II Graus, desta vez barrando imigrantes negros, judeus e japoneses. Para Simas, o nascimento das escolas de samba nesse contexto foi um milagre. Ele atribui a sobrevivência dos grupos à cultura da malandragem, que sempre soube negociar com o Estado e com a contravenção simbolizada pelo jogo do bicho, tradicional fonte de recursos das escolas.
o carnaval crescia, e cresciam os esforços do governo para discipliná-lo. Em 1948, em meio à Guerra Fria, passa-se a exigir que as escolas adotassem bandeiras nacionalistas. Na época, o Brasil presidido pelo Marechal Eurico Dutra se alinhava aos Estados Unidos na disputa com a União Soviética. A determinação foi uma provável reação ao carnaval anterior, quando 22 escolas desfilaram patrocinadas pelo Partido Comunista Brasileiro. Para os homens do poder, as agremiações funcionavam como livros didáticos para uma população sem livros didáticos, afirmam Simas e Fabato. Tornam-se comuns apresentações que exaltam figuras como o Duque de Caxias, a Princesa Isabel e o jurista Rui Barbosa, e eventos históricos como a proclamação da independência e a Guerra do Paraguai. Obrigadas a exaltar a história oficial em seus enredos, as escolas acharam brechas para também contar nos desfiles outras histórias, que valorizassem suas referências. Para isso, valiam-se do que Simas batizou de gramática dos tambores. Ele conta que muitas escolas baseavam nas batidas dos orixás o toque de suas caixas de guerra, instrumentos que dão constância rítmica a uma bateria. O batuque que anunciava a bateria da Mocidade Independente era o mesmo que, nos terreiros de Candomblé e Umbanda, convocava o orixá Oxóssi. As entradas da Portela, do Império Serrano e da Mangueira eram marcadas pelas batidas associadas a Iansã. Enquanto os enredos das escolas celebravam heróis nacionais, as baterias evocavam para os ouvidos entendidos concepções de mundo afro-brasileiras. Foi só nos anos 1960 que as escolas passaram a exaltar os orixás e a cultura negra também nas letras,